Oi, pessoal! Nas aulas passadas, a gente já aprendeu modelagem dinâmica de vários sistemas, elétrico, mecânico, eletromecânico. A gente até modelou um motor DC. E o que a gente chegava no final dessa modelagem? Em equações diferenciais ordinárias. Dá para trabalhar matematicamente com essas equações? Ou se dá? Então, a gente vai aprender no começo dessa aula a usar a transformada de Laplace para encontrar a resposta temporal para entradas, para esses sistemas. Mas, além disso, nessa aula, a gente também vai usar a transformada de Laplace para encontrar outra representação matemática, a função transferência. Essa sim, ela é o xodozinho do controle. Essa representação matemática, ela vai ser usada daqui para frente em todas as aulas. Então, é legal a gente prestar atenção. Então, vamos começar essa aula aprendendo um pouquinho do Laplace. Então, a gente vai usar essa transformada para achar uma resposta temporal do nosso sistema dinâmico. Até agora, o nosso sistema dinâmico estava descrito através de equações diferenciais. Por exemplo, aqui a gente tem um grau de liberdade descrito através de uma equação diferencial de segunda ordem. Lembra lá dos x dois pontos? Então, se é de segunda ordem, a gente precisa de duas condições iniciais para resolver esse sistema e a gente vai usar isso nessa aula. Essa instrução vai ficar mais clara durante os próximos slides. A transformada de Laplace vai nos ajudar a resolver, calcular essa resposta temporal dessas equações diferenciais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas EDOs, essas equações diferenciais, que elas estão descritas no tempo, tá? No tempo. Então, elas estão... X ponto é a derivada temporal. E a função, x, a função que está lá, ela é uma função no tempo. E a gente vai pegar, então, essas EDOs descritas no tempo e a gente vai aplicar as nossas condições iniciais. Eu vou pegar essas EDOs e vou aplicar a transformada de Laplace. Eu vou alterar o domínio. Então, não estarei mais no domínio do tempo, estarei no domínio de Laplace. Não estarei mais descrevendo as minhas equações em T, mas sim em S. E aí, tendo essas equações algébricas, em S, então, eu vou até representar diferente. Antes era x minúsculo de T, função de T. Agora, eu vou representar, depois da transformada, por um x maiúsculo. Não mais em T, mas em S. Reparem aqui nessa equação. Vou rearranjar esses termos usando expansão dos métodos da expansão das frações parciais. E vou voltar para o domínio do tempo através da transformada de Laplace. Olha só todo o caminho que eu fiz, Eu tinha uma EDO, que é uma equação descrita com derivadas, e eu quero saber resolver essa função. Eu quero encontrar a função que resolve a minha EDO. Então, eu vou passar para o domínio do Laplace, vou fazer um algebrismo e vou voltar para o domínio do tempo. Esse é o caminho que a gente vai fazer na aula de hoje. A transformada de Laplace e a transformada de Laplace inversa têm essas equações. São integrais que vão de 0 a infinito e a outra também tem uns certos limites de integração. E a gente resolve essas integrais. É claro que os matemáticos já resolveram essas integrais para a gente e tem uma listinha, uma tabelinha. Se você colocar aí no Google, transformada de Laplace, você vai encontrar essas tabelinhas. Você também pode encontrar essas tabelinhas lá no nosso livro referência, no nosso livro texto, o OGATA, está tudo lá no apêndice A. Bom, essas tabelinhas, elas têm essa cara aqui, ó. Então, se você olhar, você vai olhar a função no tempo e você vai ver a transformada de Laplace, que está descrita em S. Então, vamos pegar aqui, ó, a função do tempo em T. A transformada dela vai ser 1 dividido por S ao quadrado. Se você pegar uma mais complexa aqui, ó, T cosseno de ômega T, aí tem toda uma função aqui, ó, representando isso. Então, você pode usar essas tabelas para fazer tanto a transformada direta, que são essas tabelas, quanto a transformada inversa. Mas na internet você também encontra tabelas da transformada inversa. Vamos fazer um exemplo? Está meio abstrato ainda, Vamos pegar o exemplo do massa-mola amortecedor. Já coloquei valores aqui na nossa EDO, tá? Então, ó, x2 pontos, então a nossa massa é igual a 1.
mais 5x ponto, então o nosso fator de amortecimento, né, o nosso CB, o nosso C é 5. X ponto mais 4x, então o nosso K, nossa constante de rigidez, vai ser 4, igual a força. Então, o que eu quero? Para uma dada força, eu quero calcular qual que vai ser a saída desse sistema. Eu vou considerar condições iniciais nulas. Se eu considerar isso, eu consigo encontrar, né, aplicar a transformada de Laplace. E aí o resultado a gente tem aqui em azul. Então, ó, x 2 pontos, se você usar a tabelinha, fizer a integral, você vai encontrar s ao quadrado vezes o x já no domínio S. Se você fizer a transformada de 5x ponto, você vai encontrar 5s vezes x no domínio de Laplace. Se você fizer a transformada de 4x, você vai encontrar 4 vezes x de s. Olha só. Então, a gente já tem aqui, ao invés de derivadas, né, x 2 pontos, a gente já tem algo descrito de maneira algébrica, né, um polinômio de segunda ordem, s ao quadrado mais 5s mais 4. Eu vou trabalhar com esse polinômio. E eu tenho aqui, ó, a entrada f e a saída x, e essa relação ela é muito importante. Então, eu consigo calcular essa relação entrada e saída, que você lembra lá na primeira, segunda aula, que a gente sempre falou da relação entrada e saída? Pois é, então a gente consegue calcular essa relação entrada e saída no domínio do Laplace. Então, eu vou passar esse f para baixo aqui dividindo, e esse polinômio para baixo dividindo. E eu tenho a relação entrada f, saída x, e ela está descrita aí, ó, no domínio do Laplace. Guarda ela, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu quero considerar uma entrada exponencial. Então, ó, E2 elevado a menos 2t. Então, é uma função no domínio do tempo. Mas eu não estou mais no domínio do tempo. Eu estou querendo trabalhar no domínio do Laplace. Então, eu vou lá na minha tabelinha, lá no apêndice, né, A, e vou pegar essa transformada. A transformada, ela é igual a 2 dividido por S mais 2. Tranquilo. E aí, eu vou jogar esse valor lá na minha relação. Então, você lembra lá que a minha relação, ó, vou até voltar aqui, ó, G vai ser igual à relação entrada F, saída X. Se eu quero calcular o X, basta eu pegar o meu G, que é dado por essa fração, vezes o F. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Meu X vai ser o G vezes o F. Olha, então temos a nossa descrição da entrada e saída e temos a função transferência da nossa entrada, da força, tá? Descrita lá no Laplace. Puxa, mas esse polinômio aí tá difícil, né? Eu fui lá na tabela inversa e não achei nada. Verdade. Então, o que a gente faz? A gente faz um algebrismo para tornar essa relação matemática mais simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as raízes, né, desses polinômios e vou abrir em expansões por frações, tá? Então, ó, esse polinômio aqui, ó, vou voltar aqui, ó, esse e esse. Aqui eu tenho S mais 2, já guarda. O outro tem duas raízes, né? Duas raízes. Tá aqui, ó, 2, o 1 e o 4. Então, tá aqui, tá? Então, se eu fizer a distribuição, eu encontro a original lá. Mas ainda tá tudo no mesmo denominador. O que eu vou fazer? Vou desmembrar, ó, S mais 2, S mais 1, S mais 4. E eu vou encontrar, através de relações algébricas, esses termos aqui, ó, o menos 1, o 2 terços e o 1 terço, tá bom? Como que eu posso fazer isso? Posso atribuir termos aleatórios, A, B, C, aí eu faço a continha, né? Tudo que multiplica S tem que dar 0, porque aqui no meu numerador não tem nada multiplicando por S. Tudo que não está multiplicando S, né? Eu vou lá pegar A mais B mais 2Cs, vai ter que dar 2, aí eu faço essa continha. Tudo isso está bem explicadinho no nosso objeto apêndice B no livro referência, tá bom? E aí você pode fazer a transformada inversa de cada termo. Essa transformada inversa, ela é simples, tá? Ela está em tabelas. E aqui eu tenho assim, ó. Essa transformada inversa vai dar essa exponencial.
essa exponencial e essa. Reparem nos termos do denominador e na exponencial. Então, aqui a gente tem, ó, S mais 2. E aqui a gente tem menos 2. Aqui eu tenho S mais 1. Ah, e aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho S mais 4 e aqui eu tenho menos 4, tá? Então, as raízes do denominador que estão comandando aí como que essas exponenciais vão funcionar. E aí eu queria mostrar para vocês como fazer esses cálculos no simbólico, lá no Colab. Então, agora eu vou abrir o programa que vai fazer essa discussão, que a gente pode fazer essa discussão com vocês, tá bom? Pessoal, esse aqui é o objeto de estudo, né, que a gente vai trabalhar para fazer essa inversa do Laplace no domínio lá no Colab, né, no Google Colaboratório. Então, a gente vai usar o Python Notebook e eu vou chamar o pacote simbólico. Então, reparem aqui, ó, eu importei o simp, que é o pacote simbólico, tá? E eu vou gerar dois símbolos, o S, que é a variável de Laplace, e o T, que é o tempo. Então, ó, vamos lá, colocar para rodar, para vocês terem essa, que demora um pouquinho. Aí eu vou definir duas funções, uma que vai ser a transformada de Laplace, o nome dela, dessa função, vai ser L. E ela vai receber F minúsculo, tá? Que é a função no tempo. E aí eu vou retornar dessa função a transformada de Laplace, que já está lá no nosso pacote que a gente fez, importou, né, na primeira célula. E a segunda função aqui, ó, é a inverso do Laplace. Então, a gente vai poder usar tudo isso que esse arcabouço que a gente aprendeu, tabelinhas, tudo, dentro de um pacote simbólico lá no Google Colab. Eu acho que a vida ficou mais fácil agora, hein? Bom, então defini essas minhas funções e agora vou utilizá-las para o meu exemplo. A minha função de entrada é essa daqui, ó, exponencial elevada a e menos 2t, né, ao quadrado, aqui vezes 2. Então, eu vou fazer a transformada de Laplace. Então, aqui ó, eu vou ter a minha entrada no Laplace. Vocês lembram que ela era 2 dividido por S mais 2? Então, a gente já tem aqui, ó, não teve que procurar em tabela. Agora, eu vou definir a relação entrada e saída. Então, vocês lembram que era o 1 dividido por S ao quadrado mais 5S mais 4. Então, ó, o S já está definido como variável, então já posso rodar e tenho aqui a minha relação entrada-saída. A resposta do sistema não era x igual a g vezes o f? Então, está aqui, ó, simples, fiz uma multiplicação. Então, está aqui, ó, tá? Mas eu precisava trabalhar um pouco de álgebra para simplificar. Então, eu posso fazer isso nesse pacote simbólico também. O comando chama apart, porque é para separar em partes. Então, eu posso fazer isso, ó, e eu encontro todas as frações parciais que representam. Então, essa representação aqui, ela é idêntica a essa, tá? Ela só está descrita de uma maneira mais amigável para eu aplicar a transformada de Laplace, tá? Aí eu venho aqui, ó, nessa função que eu já fiz a distribuição e apliquei a minha transformada inversa, que eu já defini lá em cima. E eu tenho a resposta temporal do meu sistema. Ele escreve um pouquinho diferente da gente, ele coloca aqui ó, um e elevado a menos 4 em evidência. Mas se você distribuir, vai dar exatamente o que a gente encontrou lá fazendo as continhas. E aí, ó, pessoal, só para a gente ter uma ilustração legal, eu importei aqui o pacote para a gente plotar graficamente e o pacote numérico. Aqui eu criei no tempo, né, um vetorzinho tempo e o vetorzinho U, né, que representa essa saída que a gente acabou de calcular. E plotei. Então, essa é a resposta que a gente chegou para o nosso sistema usando o método das frações parciais e transformada de Laplace. Pessoal, vocês repararam que a gente está sempre trabalhando com a relação entrada e saída? Pois é, essa relação ela é muito importante na área de controle e ela tem um nome, ela chama função transferência. Vamos tentar, né, fazer esse conceito, essa definição de maneira um pouquinho mais formal nesse slide, tá? Então, ó, se a gente pegar uma entrada, xi, está descrita no tempo. E XO, também descrita no tempo. Então, a gente tem uma entrada e uma saída. E aí, a gente vai fazer a transformada de Laplace delas. Passar do domínio do tempo para o domínio de Laplace S. Então, olha, reparem que eu coloco até em maiúsculo quando essas funções estão descritas no Laplace. Então, eu tenho XO e XI.
E a relação entre a entrada xi e a saída xo, ela tem um nome, ela chama função transferência, tá? E essa relação, ela está descrita no domínio de Laplace. Então, um dos objetivos dessa primeira semana é descrever essa relação entrada e saída que a gente vai usar nesses blocos, né? Tanto da planta quanto do controlador. Então, essa representação matemática é muito importante para a gente. Então, vamos dar uma olhadinha, né, no nosso exemplo mais, né, nosso popstar aqui, né? Nosso 1 grau de liberdade, massa, mola, amortecedor. Vocês já sabem que a EDO, que representa o comportamento dinâmico desse sistema, é essa. E eu vou fazer a transformada de Laplace, considerando aí as condições iniciais. Então, não a zerei. Então, olha só, o x dois pontos, ele vira s ao quadrado, xão, menos s, a condição na posição, menos x ponto, que é a condição inicial na velocidade. Depois, vou fazer a transformada do segundo termo. Olha só, aqui é x ponto. Então, vai ficar, ó, com sx menos x0, que é a posição inicial. Finalmente, a gente vai fazer a transformada do xzinho aqui. Vai ficar só como x, igual a f. O que eu vou fazer? Para a definição formal da transformada de Laplace, as condições iniciais são nulas. Então, aqueles vários termos, x0, x0 ponto, somem da nossa relação. E aí, eu vou colocar o nosso x de s, em evidência, tá? E aí eu consigo descrever uma relação entrada F, saída X. Repara aqui que eu dou até um nome para essa relação, coloquei G, tá? E G está descrito no domínio de Laplace, ou seja, está escrito em função de S. Repara aqui, ó, ms ao quadrado, mais bs, mais k, tudo em S. Agora, então, o que a gente tem aqui? Força de entrada e a nossa saída é posição. Vamos supor agora que eu não quero mais a posição, que agora eu estou medindo a velocidade dessa massa, eu preciso dela para fazer o controle. Como é que eu faço? Vou fazer aqui a representação da velocidade, da derivada do x. Então, eu tenho o s é a derivada, tá bom? A gente pode interpretar desse jeito. E aqui eu tenho a função transferência que vai relacionar, então, a força e a velocidade, tá? Bom, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu a fazer os métodos, o método das frações parciais, para calcular a resposta de equações diferenciais ordinárias de maneira analítica. Então, ó, equações diferenciais ordinárias são equações cujo argumento lá, né, o que eu tenho que achar é uma função. E eu consigo achar essa função através da transformada de Laplace, da expansão por frações parciais, e aí eu faço a transformada inversa. Faço tudo isso de maneira analítica. Tanto é que eu tive que lançar mão de um pacote simbólico para fazer isso lá no Python. Poxa, Maíra, será que não tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Mais fácil eu não diria. Será que não tem uma maneira mais numérica, computacional de fazer isso? É claro que tem. E a função transferência vai ajudar a gente nesse percurso aí. Então, na aula que vem, na próxima semana, a gente vai aprender integração numérica, usando o famoso método Ruji-Kutta. A gente vai conseguir integrar essas equações e calcular no domínio do tempo essas respostas que são tão importantes para a gente acessar o desempenho e a estabilidade dos nossos sistemas. Então, até a próxima aula. Muito obrigada! Thank you.